A TV Undasul, que sempre desenvolveu o trabalho de utilidade pública no município, procurou nesta terça-feira o cartório eleitoral para deixar os eleitores que vão às urnas no próximo domingo informados dos procedimentos corretos para eventuais dúvidas no momento do voto nas urnas. Estando a 5 dias das eleições em todo o Brasil, nós viemos aqui no cartório para buscar algumas informações importantes para você que está em casa. A gente vai falar com o Ronaldo Paranhos, que é chefe do cartório. Ronaldo, começar pela documentação necessária para as eleições agora no próximo domingo. Exato, Wilson. É sempre importante lembrar para o eleitor que é obrigatória a apresentação de um documento de identidade, que seja a carteira de trabalho, que seja a CNH, né, a carteira nacional de habilitação, passaporte ou a carteira de profissional, como costuma emitir o Corém, CREA, OAB, né? Mas o eleitor é obrigatório levar um documento de identidade, ou seja, um documento que tenha foto e assinatura. Lembrando que o mesário que estará lá no dia, ele é naquele dia um servidor público, está a serviço da Justiça Eleitoral. Então faz parte das obrigações dele cobrar a apresentação desse documento. Sobre a questão da justificativa. A justificativa. O eleitor que não puder votar, que estiver fora do seu domicílio, deve obrigatoriamente justificar. Lembrando que o eleitor pode justificar em quantas eleições for necessário, né? Não existe essa história de que se o eleitor justificar 3 vezes, o seu título vai ser cancelado. Ele não pode deixar de justificar. Ou vota ou justifica. Pode justificar a vida inteira. A questão da colinha nas eleições é de extrema importância, né, Ronaldo? É importantíssimo porque o eleitor vai votar para 5 cargos, então ele vai começar com deputado estadual, deputado federal, senador, governador e por último para presidente. Daí a importância de se utilizar a colinha. O eleitor pode anotar um papelzinho seu, pode usar o papel de um candidato, não tem problema, e pode vir aqui ao cartório pegar a nossa colinha aqui. Nós temos uma colinha oficial com essa ordem de votação, o eleitor pode passar aqui, pegar e anotar seus números. Sobre a questão da boca de urna. Lembrar que no dia das eleições é proibido qualquer tipo de propaganda. Então, aquele que for pego fazendo qualquer tipo de propaganda nesse sentido, vai ser recolhido. A Polícia Militar já há um acordo, já está instruída, a Polícia Militar trabalha junto com a Justiça Eleitoral no dia das eleições. E quem for pego fazendo boca de urna vai ser recolhido e só vai ser liberado depois das eleições. Transporte dos eleitores da zona rural. O transporte dos eleitores da zona rural, pela Lei 6.091, é uma obrigação da Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral, como todo ano é feita aqui em Carmo do Rio Claro, os ônibus vão estar saindo para pegar esses eleitores e trazer aqui para o centro, pegar nas zonas rurais, trazer para o centro da cidade, na Praça do Fórum. Às 8 horas eles serão liberados ali para procurar suas sessões e votar. E ao meio-dia, os ônibus estarão recolhendo, né, pegando os eleitores de volta para que possam desembarcar na zona rural de origem. Mais alguma colocação, Ronaldo? É que todos pensem bem, vamos escolher, né? Isso é o exercício da democracia, então vamos pensar bem em quem nós vamos votar, em quem nós vamos colocar lá como os nossos representantes. O chefe do cartório, Ronaldo Paranhos, fez uma simulação na urna com a sequência dos candidatos que vale a pena ficar atento para não ter erro no dia 5. O eleitor esse ano, ele vai votar para 5 cargos diferentes, começando com deputado estadual, deputado federal, senador, governador e, por último, vai votar para presidente. Então, nós vamos fazer aqui uma simulação, que nós temos aqui uma urna de treinamento com candidatos apenas fictícios, né? Vinculados ao fictício Partido do Esporte, Partido das Danças Folclóricas, Partido da Música, como o TSE sempre faz todo ano, justamente para treinar o eleitor. Então, o eleitor vai comparecer à sua sessão eleitoral, o presidente vai receber o documento desse eleitor, liberar a urna para que o eleitor possa votar. Então, quando o eleitor chegar diante da urna, ele vai ter, primeiro, que votar para deputado estadual. Então, ele vai lá digitar os números, lembrando mais uma vez que aqui os números são fictícios. Ele vai digitar os números do seu candidato. No momento em que ele digitar do candidato para deputado estadual, vai aparecer a foto do candidato, né? Coincidindo o candidato que ele quer votar, ele confirma. Deu um apito breve e vai cair para deputado federal. São 4 números. Então, o eleitor vai escolher o seu candidato. Vai aparecer a foto assim que ele terminar de digitar. Confirmou que a foto é daquele candidato. Confirma. Vai para senador. Então, ele vai digitar os números do senador.
vai aparecer do candidato e dos 2 suplentes, porque todo senador concorre com 2 suplentes. Caso não seja aquele, está errado, o eleitor corrige e aí digita novamente os números do seu candidato. Se o eleitor digitar um número que não existe e confirmar, esse voto vai ser nulo, certo? Então, o eleitor tem a opção de novo de corrigir e escolher finalmente o seu candidato. Voltando a relembrar que se o número não existir, esse voto vai ser considerado um voto nulo, certo? Confirmou que é esse o candidato, é só confirmar. Se o eleitor, a seguir, governador, se o eleitor errar em qualquer das opções, apertar o branco, vai aparecer que é voto em branco. Se ele confirmar, esse voto será branco. Ele pode corrigir e voltar e escolher o candidato da sua preferência. Vai aparecer a figura do candidato e do vice. Confirmou, por último, o presidente. Ele então vai escolher o seu presidente, vai aparecer o candidato, a foto do candidato e do vice. Confirmou, um apito final, encerrou a votação daquele eleitor. Se você deseja fazer uma simulação, procure o cartório eleitoral de Carmo do Rio Claro. Fica na rua Capitão João Evaristo, 259, Jardim América. Para consultar o local da sua sessão de votação, para quem tem acesso à internet, só acessar o site www.tre.mg.jus.br através dos números do documento de identificação.